Haleluya. Reka nongere mbifurize umugoroba mwiza. Mais uma vez, desejo-vos uma boa tarde. Ndabizi neza ko buri muntu wese hano yakoresheje imbaraga zidasanzwe yabize umubiri n'iz'amafaranga kugira ngo abashe kugera hano. Eu sei muito bem que cada pessoa aqui usou forças, muita força, seja a força do corpo ou sobre os valores para conseguir chegar aqui. Hari abantu bakoresha amasaha abiri bari bwongere gukoresha andi masaha abiri bataha, urumva ko barataha kure, ariko Imana ibaha umugisha. Tem pessoas que usaram mais de 2 horas para chegar aqui e vão usar mais de 2 horas para ir para casa, mas mesmo assim Deus vos abençoe. Ndabizi neza kandi yuko iminsi yacu nayo irimo kugenda iducika kubera yuko uko umunsi uvuyeho undi ntago ugaruka. Eu sei muito bem que os nossos dias que nós tínhamos estão a avançar, não estão a voltar para trás. Reka dushimire abatekinisiye bagerageje bakazinduka, tunabasabe bakoresha ijwi riri hejuru kugira ngo n'abari mu muhanda babashe kutwumva. Vamos agradecer os técnicos que chegaram muito cedo hoje para que nós possamos se comunicar melhor e pedimos para aumentar o som para que as pessoas também que estão a passar possam nos ouvir. Kuba muri uyu mujyi biragoye, ariko noneho kubona n'akanya ko kuboneka mu by'Imana uba ari umugisha n'ubutwari budasanzwe. Viver nessa cidade é muito difícil, mas também você conseguir tempo para Deus, isso é trabalho de heroísmo. Ku musozo w'aya materaniro tuzagira umwanya w'umubatizo. Reka tubibwire abafite abana bagomba kubatizwa, abafite abashyitsi n'abandi babyifuza kugira ngo batangire babisengere mu mitima yabo. No fim desse evangelismo nós vamos ter batismo, então queríamos informar pessoas que têm crianças que querem ser batizados, visitantes que vão ser tocados pela palavra de Deus, que vão ser batizados. Comecem a se preparar para que tenhamos essa festa no fim do nosso evangelismo. Niba rero uwo munsi w'umubatizo nubona abantu babatijwe ntawa urimo, uzamenye yuko ntabwo wakoreye neza Imana ibyo wagomba gukora muri ibi byumweru bibiri. Se chegar esse dia de batismo, você ver que não conseguiste nenhum amigo, não conseguiste batizar nem alguém da sua família, saiba que você não fez o melhor para o seu Deus. Uyu munsi mu gitondo mu materaniro twagize icyigisho cyiza, n'ejo twari twagize cyiza. Turabakangurira gushakisha ama audio y'ibyigisho turimo kwiga mu gitondo kugira ngo mujye muyumva muri no mu kazi kanyu. De manhã nós tivemos bons estudos, ontem também era a mesma coisa. Quem não consegue participar, pedimos para procurar pelo menos áudios que estão sendo gravados, para que você também possa ter essa bênção de escutar a palavra de Deus. Mu gitondo rero uyu munsi twize icyigisho cy'abantu bane bakoze impanuka bakagwa mu bintu by'Imana. De manhã nós estudamos acidente de 4 pessoas que tiveram enquanto estavam na obra de Deus. Twari turimo kureba uwitwa Akani, Gehazi, Yuda na Ananiya na Safira. Nós vimos Aka, Gehazi, Ananiya e Safira. Twabonye ko intege nke bari bafite ari nazo ntege nke zirimo gufata abantu benshi bitwa ko ari abantu b'Imana muri uyu mujyi wayo. Nós vimos que a fraqueza que eles tinham é a mesma fraqueza que está a atacar os filhos de Deus que se encontram nessa cidade. Ariko twanabonye yuko Imana ifite ikigomba gukora ku bantu kugira ngo yatangiye umurimo muri bo izabashe no kuwusoza. Mas nós vimos que Deus está a fazer alguma coisa dentro das pessoas, para que Ele mesmo que começou o trabalho, Ele mesmo vai terminar esse trabalho. Uyu mugoroba rero ni umwe mu migoroba inejeje cyane ukurikije uburyo mwagerageje kuboneka kandi tukaza no kuza gutaha kare. Essa tarde é uma tarde de muita alegria, vendo da forma como vocês se fizeram presente. Isso vai nos ajudar também a terminar cedo para irmos para casa. Reka rero mbasabe muramukanye muhana ikiganza mbere yuko dusenga, buri muntu wese amwenyurire uwo bicaranye amwifurize umugoroba mwiza. Eu vou pedir para vocês se cumprimentar, dar a mão ao seu próximo, dar sorriso
E aí nós vamos musuhuze orar. cyane unamukore mu Cumprimenta com kiganza muita kuko força, yatwaranye pega na mão yakoresheje dele imbaraga porque nyinshi. usou muita força para chegar aqui. Imana ibaha Que umugisha. Deus vos abençoe. Bishoboka ko haba harimo n'abantu bageze hano ari ubwa mbere. Imana namwe ibaha É umugisha kandi possível que você bakomeze. possa estar nesse lugar enquanto é a primeira vez. Que Deus te abençoe também. Reka mbasabe mujye juru Eu dusenge. peço para se colocar em pé e vamos fazer uma oração. Uwiteka Mana nziza, izina Senhor ryawe bom rihabwe Deus, teu nome seja louvado. tugushimiye ko muri uyu mugoroba uri Imana idukunda kandi twitaho. Agradecemos nessa tarde que és um bom Deus que nos cuida e se preocupa conosco. Tuzi neza ko ijambo ryawe rigifitemo imbaraga kandi iyo rigiye ritagaruka ubusa. Sabemos que a sua palavra tem força que quando sai não volta em vão. Waduhamagariye kuryohereza, ibisigaye ni wowe ugomba kubikora. O Senhor nos chamou para anunciar a sua palavra, o resto colocamos nas suas mãos. Tugushimiye abantu bashyashya watwoherereje. Nós agradecemos pelas pessoas novas que o Senhor enviou aqui. Tugushimiye bari basanzwe baza, wahaye ubutwari bwo gutwarana bakahagera. Agradecemos pessoas que estão a se fazer presente mais vezes. Kandi uyu mugoroba twongeye kubumbura ijambo ryawe kugira ngo ritwambike imbaraga n'ubwenge n'ubushishozi. Nessa tarde queremos abrir a sua palavra para nos vestir de sabedoria e também de forças. Buri muntu wese wakoze urugendo kubw'agakiza ke, umuhe umugisha agira icyo atahana mu izina rya Cada Yesu. pessoa que fez uma longa viagem para chegar aqui, abençoe para que não possa ir para casa de mãos vazias. Imana ikomeze ihabwe icyubahiro muri uyu mugoroba, natwe tuyitega amatwi mu ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Amen. Que Deus seja louvado e que nós possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a sua palavra. Pedimos com fé em nome de Jesus Cristo. Amém. Niki wakora kugira ngo kurimbuka kwegereje kutazagutwara? O que podes fazer para que a destruição que está se aproximando não possa te levar? Hari ukurimbuka kwegereje kugiye kubaho vuba bidatinze. Há uma destruição que está a se aproximar sem tardar. Ntabwo Imana izakomeza kurebera aho Satani agejeje isi. Deus não vai continuar a observar da forma como Satanás está a destruir este mundo. Ntabwo Imana izakomeza kwitegereza uko ikiremwa muntu kiri mu mibabaro n'agahinda kugeza ubwo umuntu yenda no kwiyahura. Deus não vai continuar a observar da forma como o ser humano está triste, com muita angústia, a ponto de se suicidar. Hari icyo rero Imana yiteguye gukora. Há uma coisa que Deus está a se preparar para fazer. Abantu benshi bagiye baririmbirwa mu madini atandukanye yuko isi igiye kurangira, ariko noneho tubigezeho neza neza. Muitas pessoas já ouviram canções e palavras de que o mundo vai ser destruído, mas agora já estamos a viver isso. Ibimenyetso Yesu Kristo yavuze byose birimo biragaragara ko isi igeze ku musozo. Todos os sinais que Jesus Cristo mencionou mostram que o mundo está a chegar no fim. Abahanga bize ubumenyi bw'isi barimo barabona ibimenyetso bibereka yuko isi batakibasha kuyikontorora uko bashaka. Cientistas que estudaram muito, eles conseguem ver os sinais e eles já não conseguem controlar este mundo. Abantu bashinzwe iby'ubuvuzi ubu haje indwara nabo ubwabo batazi icyerekezo cyazo, badafitiye n'igisubizo. As pessoas que estudaram a medicina, agora existem doenças que mesmo eles não conseguem encontrar a cura. Abanyapolitike bakomeye barimo baribaza ikintu kiri mu baturage cyazamuye umwuka mubi no kwivumbura no kwigaragambya abanyapolitike batabasha guturisha. Grandes políticos estão a sentar estudando o problema que está a acontecer no mundo. Descontrole de pessoas revoltadas, muitos greves e eles não sabem o que fazer. Imana yaremye urugo kugira ngo abantu barwishimiremo, none abantu basigaye bavuga ko urugo rubi rurutwa na gereza. Deus criou lar para que as pessoas possam viver nele felizes. Mas hoje as pessoas no lar dizem que é preferível viver na cadeia do que viver numa família. Hari imihindagurikire irimo kuba kugeza ubwo n'agaciro k'ifaranga iyo urigezeho uyoberwa impamvu ririmo guta agaciro.
Há muitas mudanças que estão a acontecer e quando chega no dinheiro, você não consegue entender da forma como as moedas já não têm nenhum valor. kera umuntu yarushaga undi umunezero n'amateka, none umuntu asigaye arusha undi uburushyi. Há muito tempo a pessoa era valorizada porque é a pessoa muito feliz, é a pessoa bem-sucedida, mas agora as pessoas agora só estão a se... As pessoas estão a se... Como se diz? As pessoas agora só têm sofrimento, se desiguala em sofrimento. Biragaragara rero ko ubwo Imana itababariye isi yo mu gihe cya Nowa ndetse na Sodomu ntirokoke, isi yacu nayo igiye guhura n'akaga k'ingaruka z'ibibi byayo. Nós conseguimos ver. Se Deus não perdoou o mundo de Sodoma e Gomorra, não perdoou o antigo mundo, também esse nosso mundo vai ter o mesmo resultado. Itangiriro igice cya 6 Bibiliya itubwira ibyabaye mu gihe cya Nowa. Gênesis capítulo 6, a Bíblia nos conta o que aconteceu no tempo de Noé. Bibiliya umurongo wa mbere iravuga ngo abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa, abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias será 120 anos. Bibiliya hano itweretse ibintu bitatu turi butekerezeho muri uyu mwanya. A Bíblia acaba de nos mostrar 3 coisas que nós vamos começar a pensar neste momento. Bibiliya ivuze ikintu cyo kugwira, abantu baragwira. A Bíblia está a falar que as pessoas se multiplicaram, então as pessoas já se multiplicaram. Ubundi kugwira kw'abantu wari umugambi w'Imana. Na verdade, a multiplicação dos homens era a vontade de Deus. Ariko iyo abantu barimo kugwira n'ibibi bigwira muri bo, kiba ari ikibazo, Imana ibifite igihombo gikomeye. Mas quando as pessoas se multiplicam e a maldade também se multiplicam, Deus está a perder. Uramutse ufite abana bakaba benshi, uba ari umugisha iyo bazaba ingirakamaro. Se você ter bênção de nascer muitos filhos e esses filhos de ser bênção, isso também é uma bênção para ti no futuro. Ariko abagukomokaho iyo bagwira n'amafuti muri bo agwira, uba ufite igihombo gikomeye mu isi. Mas se a sua descendência começar a multiplicar a maldade no meio deles, então você no mundo será uma pessoa com muita perda. Ikibazo rero cya kabiri Bibiliya itubwiye hano, ntabwo abantu baruhije ababyeyi babo gusa. O segundo ponto que a Bíblia menciona aqui, as pessoas não estão a fazer sofrer só os seus pais. Abantu barenze kurushya ababyeyi babo, barushya abo bashakanye. As pessoas ultrapassaram o limite de fazer sofrer seus pais, agora estão a fazer sofrer seus parceiros, suas esposas, seus maridos. Hari igihe ubana n'umuntu ukabona ni ukuruhanya gusa, akeneye yuko uzananirwa ukava mu rugo ukigendera yaraguhaye. Às vezes você convive com uma pessoa e você observa que essa pessoa só quer te maltratar. E o que ele deseja é que você possa sair nessa casa porque já não te deseja mais. Akazaza aruhanya ikintu cyose akakiruhanya kugeza igihe kwihangana nibikunanira wowe uzaturumbuka ukava mu rugo ukagenda, cyangwa se ugafata abana ukigendera. Às vezes você fica com muitos problemas dentro do lar. A pessoa provoca problema no outro e o que a pessoa deseja é que você, quando se cansar, possa sair ou pega nos seus filhos e você vai embora. Ikibazo rero bageze ku rwego noneho baruhanya n'umwuka w'Imana. Agora também ultrapassaram esse limite.
agora já estão a complicar também o Espírito de Deus. mwuka w'imana wagerageje kwinginga abantu bo mu gihe cya nowa biranga, kugeza ubwo imana yavuze ngo umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu. O Espírito, as pessoas começaram a complicar o Espírito de Deus no tempo de Noé, a ponto de Deus dizer que agora meu Espírito não vai continuar a lutar com essas pessoas. mwuka w'imana hari igihe mu gitondo ubyuka ukabyukana umushiha n'uburakari, akakubwira ati gerageza wirakara, gerageza wumve ko ubuzima bushoboka, akakwinginga akaguha uburyo uri bwitware ku munsi wose. O Espírito de Deus, às vezes quando você acorda com muita raiva, com mau humor, ele te aproxima, começa a dizer, não zanga, tenta ficar bem. Mas você não aceita, continua vivendo dessa forma. hari igihe umwuka w'imana akwegera akaguca intege, akanakugira inama mu cyaha urimo guteganya kuzakora kugira ngo ube wagihagarika. Às vezes o Espírito de Deus te aproxima quando você está a planejar fazer um pecado no futuro, para que você possa ouvir essa voz e parar de praticar essa coisa que você estava a planejar. iyo rero umwuka w'imana akoreye mu mutimanama akakugira inama ntiwumve, buriya uba ubeshejweho no kuruhanya n'umwuka wera. Então, se o Espírito de Deus sempre está te consolando, está te ensinando o que você deve fazer, e você não aceita, então você está complicar ou você está a lutar com o Espírito de Deus. ubu rero hano hari abantu barimo kurushya itorero, barimo kurushya ikorari baririmbamo, barimo kurushya imiryango yabo, bakarushya n'umwuka wera. Aqui há pessoas que continuam a complicar ou continuam a agir mal com os seus parceiros, com as suas famílias, e também age da mesma forma com o Espírito Santo. ikibazo cya gatatu gikomeye abantu bo mu gihe cya nowa bari bafite ni uko bari abantu b'umubiri. O outro problema que os homens do tempo de Noé tinham eram pessoas carnais. kuba umuntu w'umubiri, kandi ijambo ry'imana ryerekana ko abayoborwa n'umubiri atari abana b'imana, ni ikibazo gikomeye. Você ser alguém que é carnal significa que você não está sendo dirigido com a palavra de Deus, ou você não é filho de Deus. abantu benshi nta mwuka w'imana bafite muri bo, bayoborwa n'umubiri, uko amarangamutima y'umubiri amujyanye nibyo yisanga yakoze. Muitas pessoas não são dirigidos pelo Espírito de Deus, porque eles estão a andar da forma como o seu corpo manda, sempre se encontra nas coisas que o corpo manda fazer. umubiri iyo wazamuraga ibimenyetso by'inyota banywaga inzoga. Quando o seu corpo, naquela época, quando o corpo te faz sentir que você está com sede, eles bebiam. iyo umubiri wazamuraga ibimenyetso by'iruba ry'ubusambanyi barasambanaga. Quando a pessoa se sentia que deseja mulheres, então a pessoa estava a ir adulterar. mfite igitabo kimfasha gusobanukirwa bibiliya, kiragaragaza yuko ikindi kibazo gikomeye abantu bo mu gihe cya nowa bari bafite, kuba imburamukoro no kugira ubutunzi byatumye bahinduka abantu bafite umutima winangiye. Tenho um livro que me mostra também o problema que as pessoas do tempo de Noé tinham. Ser pessoas que não faz nada, alguém que vive só, sem fazer nada, e também ter muito dinheiro, fez com que eles vivessem com um coração muito duro. iki cyari ikibazo gikomeye, kuba bari bafite amahirwe menshi yo kugira ibintu, ariko nanone barangiza bakabivuyarara bakoresheje umubiri wabo. Era uma bênção ter muita coisa, ter muita bênção, mas depois eles começaram a usar inadequadamente, estragando o seu corpo. abantu bagiye bagize umwete wo kurushanwa kubaka amazu meza, biba amarushanwa.
as pessoas começaram a fazer a competição de construir casas bonitas. Isso já era uma competição no tempo de Noé. hari abantu benshi barimo kwemera no guhemuka ku Mana, bagahemukira n'inshuti kugira ngo bubake amazu y'amarushanwa, barushanwa abantu bajye babakomera amashyi muri uno mujyi. Hoje em dia também há pessoas que fazem de tudo, mesmo se for para você viver mal com o seu próximo, mas se você conseguir fazer uma casa, competir com outras pessoas. Banezezwaga no kwikorera ibikorwa byo kwinezeza, ndetse birangira batangiye guhakana ko Imana ibaho. Ficavam felizes por fazer obras de se fazer felizes e por fim esqueceram que Deus existe. Byarangiye batangiye kuramya imirimo y'amaboko yabo, akazi umuntu akakaramya, inzu akayiramya, iterambere rye akariramya, Imana ihanagurika muri bo. No fim, terminou enquanto eles esqueceram Deus, começaram a adorar os trabalhos das suas mãos. A pessoa começava a adorar o seu trabalho, adorar a sua casa e adorava qualquer coisa, mas menos Deus. Kandi n'ahangaha usanga abantu barimo kuramya imirimo y'amaboko yabo kuruta uko baramya Imana. E aqui também você vai encontrar que as pessoas estão a adorar os trabalhos das suas mãos do que adorar a Deus. Nigeze kubona umuntu wari ufite inka ye yarwara agahamagara abadogiteri bakomeye bakayivura, bakayikorera ibizami. Um dia vi alguém que tinha uma vaca. Quando essa vaca ficava doente, ele chamava doutores para fazer exame, para medicar. Ariko we yaba yarwaye agakomeza atitira mu buriri ngo amafaranga yarabuze atayakoramo akamushirana. Mas quando ele ficava doente, ficava a dormir, ficava a tremer dentro do quarto, dizer que agora não há dinheiro, senão eu vou acabar o dinheiro, não vou me tratar. Kenshi na kenshi uzasanga umuntu ari mu iduka rye acururizamo. Na maioria das vezes você pode encontrar uma pessoa está a vender dentro da loja dele. Usange arimo kukubwira ati iri duka niryo njyewe riramutse ridahari napfa ntacyo naba maze. A pessoa começa a dizer, assim como você me vê, se eu não estiver aqui, essa loja não vai existir. Essa loja e eu somos a mesma coisa. Ariko mu isi hazahora ibishobora gutuma iduka rishira kandi Imana yikagumaho. Mas no mundo sempre vai existir coisas que podem fazer com que a sua loja não exista mais, mas sempre Deus vai existir. Iyo ufashe ubuzima bwawe ukabuzirika ku kintu gisanzwe, Satana anyeganyeza cya kintu akakwambura ubuzima. Quando você leva a sua vida, amara numa coisa ou confia em alguma coisa, Satanás vai te levar, Satanás pode levar a sua vida. Amategeko y'Imana abantu bo kwa Nowa bayashyize ku ruhande. As pessoas do tempo de Noé já não obedeciam mais os mandamentos de Deus. Bibiliya iranavuga iti Uwiteka Bibiliya iravuga iti Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira ko imitima yabitekereza ari kubi gusa iteka ryose. A Bíblia diz que quando Deus olhou no mundo, viu que as pessoas tinham corações maus e o que planejavam fazer no futuro também eram coisas más. Ingeso z'abantu zabaye mbi cyane ku buryo Imana yasanze badashobora gusanwa bundi bushyashya. Os hábitos das pessoas se tornaram muito maus e Deus viu que não havia nenhuma solução. Abantu binjiye mu kintu cyo gushaka abagore benshi. As pessoas começaram a casar muitas mulheres. Gushaka abagore benshi byari byarakomotse kuri Kayini, ariko kubera ko abantu iruba ryabangije bisanga buri muntu wese agomba kugira umugore wundi kugira ngo napfubiranya n'umwe agumane n'undi. Casaram muitas mulheres, começou no tempo de Caim
E continuou assim, as pessoas começaram a adquirir esse hábito por causa de não saber controlar seus corpos. Cada pessoa queria adquirir mais uma esposa, mais uma esposa. abantu rero ntibongeye kwitondera amategeko agenga abashakanye ngo bubahirize uburenganzira bwo gushaka, ahubwo buri muntu wese yikoreraga ibyo ashatse mu rushako. As pessoas começaram a não seguir o mandamento do matrimônio. Cada um começou a fazer o que quiser e já não havia mais controle nos casamentos. Byarangiye rero imyaka Imana yahaye abantu 120 yo kubwirizwamo nayo ibabanye nk'icyumweru kimwe bashidutse irangiye. Então as pessoas, Deus deu 120 anos para que eles possam se arrepender, mas os 120 anos terminaram sem que eles se arrependessem. Ntago nabura kubabwira yuko uko bwije nuko bukeye, uko mubona dukora umunsi mukuru w'ubunani buriya n'iminsi yacu yo kubaho, n'iminsi yacu y'imbabazi ibigenda irangira imbere y'Imana. Eu não posso deixar de vos dizer que quando nós crescemos, estamos a fazer aniversários, o ano acaba, festejamos novo ano. Isso está a acabar com o nosso tempo de viver e também está a acabar com o nosso tempo de perdão. Umuntu mukuru uzi ubwenge rero, uma pessoa adulta que é muito inteligente, iyo abana be barimo kumukorera aniversere y'imyaka 70 barimo kubyina, barimo kumumenaho amazi, seus filhos começam a festejar aniversário de 70 anos, despejando água e fazendo outras coisas. uramureba mu maso ukabona we ntago yishimye nk'uko bo bishimye. Você quando observa, a pessoa não está feliz, assim como os que estão a festejar o seu aniversário. Kuko we abazi ko iminsi yo kwegereza igituro irimo kugenda yegereza. Porque a pessoa já sabe que está se aproximando os seus dias para entrar na sepultura. Mu gihe abandi rero barimo kunywa amayoga, barimo kurya bambaye ubusa ngo barangije umwaka, twebwe abana b'Imana tuba dukwiye gutekereza yuko irangira ry'isi ritwegereye kuruta igihe cyose cyabereye. Enquanto as pessoas estão a festejar que o ano acabou, a beber, a tirar roupas, a ficar felizes, nós, filhos de Deus, deveríamos pensar que o tempo do fim do mundo está nos aproximando do que antes. Uko mubona rero bucya bukira iminsi yihuta, buriya haba hari amahirwe utakaje utazongera kubona undi munsi. Quando você vê o sol a nascer, passando um dia e o outro, você está perdendo algumas oportunidades que nunca vão voltar mais. Nowa rero we niki cyatumye aba mu bantu babi nk'aba yarangiza we ntabe mubi nkabo? Então, por que Noé viveu naquela época nas pessoas que eram muito maus e ele não se contaminou, ele não era mau? Umurongo wa 8 w'igice cya 6 Bibiliya iravuga ngo ariko Nowa agirira umugisha kuwiteka. No versículo 8 de Gênesis 6 diz o seguinte: porém Noé achou graça diante do Senhor. Kugirira umugisha kuwiteka, hari igihe Uwiteka kwegereza ubutumwa bwe kugira ngo urokoke. Achar graça diante do Senhor ou ter bênção é quando Deus traz a sua mensagem perto de ti para que você possa se salvar. Icya kabiri Bibiliya itubwira ko Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye, kandi Nowa yagendanaga n'Imana. A outra coisa que a Bíblia nos conta é que Noé era reto, era um homem íntegro, ele andava como deve ser na sua época e agradava a Deus. Gerageza iby'Imana uko ushoboye. Tenta as coisas de Deus da forma como você aguenta ou como você pode conseguir. Nurangiza wiga ibanga ryo kugendana nayo. Depois você aprenda o segredo de como você pode andar com Deus. Kugendana n'Imana birimo ibanga rikomeye. Andar com Deus exige um segredo muito grande. Nimureba neza abigishwa bagendanye na Yesu barokoye ubuzima bwabo. Se você observar bem os discípulos de Jesus andaram com ele
e eles salvaram suas vidas. Bibiliya itubwira ko Henoki yagendanaga n'Imana, nicyo cyatumye Imana imwimura mu isi imujyana mu ijuru adapfuye. A Bíblia nos conta que o homem chamado Enoque, ele andou com Deus e depois de Deus lhe transferiu para o céu sem morrer. Muri uyu mujyi wanyu biragusaba kugendana n'Imana kugira ngo ingendo zawe zizabe ingendo zizakugirira akamaro. Nessa cidade você precisa andar com Deus para que as suas viagens, as suas coisas, os seus planos possam andar melhor. Ikintu Bibiliya itubwira kibanga rindi rikomeye uyu mugabo witwa Nowa yari afite ryatumye imyaka 120 irangira ataguye ngo anywe inzoga cyangwa asambane nk'abandi, irindi banga rimwe ngiye kuribabwira. A outra coisa que fez com que esse homem chamado Noé viveu numa época muito difícil, não se embebedou como os outros, não se prostituiu como os outros. Então eu vou vos contar esse segredo. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 7 Bibiliya iravuga ngo kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo ibitaraboneka, abazi inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, niyo yacishije w'iteka ry'abari mu isi, arangwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. No livro de Hebreus 11, versículo 7. Abaheburayo 11 umurongo wa 7 niho dusoma ayo magambo No mbabwira. livro de Hebreus 11, versículo 7 diz o seguinte: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Kwizera rero ni ikintu gikomeye. A fé é uma coisa muito importante. Iyo ufite kwizera kukubakisha ikintu gikomeye cyane, Imana irebaho ikabona ko ufite ubushake bwo gukira. Quando você tem fé, a fé te leva no outro nível, que quando Deus olha para ti, Ele consegue ver que você quer ser salvo. Amadini menshi abamo abantu yita abizera, nyamara badafite kwizera kwa Bibiliya. Muitas igrejas estão cheias de pessoas que se chamam crentes, mas esses crentes não têm a fé da Bíblia. Igihe uyu mugabo yatangiraga gutegura ubutumwa atangiye kwigisha, abantu barahuruye baza ari benshi, barahurura baza ku nkugi. Quando esse homem começou a ensinar sobre a destruição do mundo, sobre o dilúvio, muitas pessoas começaram a vir e ouviram essas palavras. Ariko Satani yagiye abamaramo ubwoba gake gake, birangira aribo bantu birirwa baseka kubaka inkuge kandi aribo bayubatse mbere. Mas Satanás começou a fazer com que eles perdessem o medo da destruição. Então, eles antes ajudaram Noé, mas depois começaram a rir, dizendo que é coisa de palhaço, isso não vai acontecer. Hari abantu benshi bakunda Imana, iyo bagifite ubwoba cyangwa se ubuzima bw'ahazaza barimo kubureba ntibabubone. Há muitas pessoas que amam a Deus quando ainda ubuzima, mu gihe barimo kureba ubuzima bakabona ntago babubona, akaba ari bwo bakunda Imana. Há muitas pessoas que não amam a Deus quando estão a viver bem, e quando começam a sofrer, começam a procurar a Deus. Ariko iyo bamaze kugera ku cyo bashakaga, mas quando essas pessoas adquirem o que eles queriam ou necessitavam, iyo abantu barabatemberezi cyangwa bimukira bakabona bamaze kubona amazu, bamaze kugira ubuzima, kwibuka Imana birangira bibashizemo. Quando as pessoas eram viajantes, eram estrangeiros, começam a procurar dinheiro. Quando acham o dinheiro ou o que eles procuravam, esquece de Deus. Aba bantu rero bari baragize umwete wo kubaka inkuge, bari basigaye bayihagararaho bagaseka Nowa n'abantu barimo kuyubaka. Essas pessoas que tiveram coragem ou ajudaram Noé para construir a arca, agora já vinham parar ali e começar a rir. Aba bantu rero Bibiliya yabise abakobanyi.
Então a Bíblia chama dessas pessoas de zombadores. aba bantu ni abantu bagoye kuko n'uyu munsi wa none ibibazo inzu y'Imana ifite ni abantu bigeze kuyibamo ubu barimo gupinga abayizamo. Agora essas pessoas são pessoas muito complicadas, porque nas igrejas essas pessoas são eles que começam a zombar porque já sabem ou já ouviram isso por muito tempo. Inkuge rero yaruzuye abantu bakazaza baza kuyisura barabigize ibintu by'imikino. Quando a arca ficou pronta, as pessoas já estavam a vir só para ver como está ou visitar e depois iam embora. Mbere yuko isi y'icyo gihe irimbuka ibintu byose Satani yarabanje abigira byiza. Antes do mundo antigo se destruir, Satanás fez com que todas as coisas ficassem muito bonitos. Abagore baragiye baba beza pe kurusha uko byari As bisanzwe. mulheres começaram a ficar muito bonitas do que há muito tempo. Abagabo baragenda baba beza kuruta uko bari basanzwe. Os homens começaram a ficar bonitos ou sarados do que eram antigamente. Witegerezaga imisozi y'isi ukabona nayo irakurembuza nayo iryoshye isa neza. Você quando observava ao redor montanhas, você conseguia ver que agora está tudo bonito. Ibyo bintu byatumye batibuka yuko urugi rw'inkuge rukinguye. Essas coisas fez com que as pessoas daquela época não lembraram que a arca ainda está aberta. Umunsi umwe rero bagiye kubona kuko iminsi bari barayifashe nk'isanzwe bagiye kubona babona marayika w'Imana amanutse mu ijuru. Dia se que eles esperassem, porque eles pensavam que é tudo igual como era, vai continuar assim. Viram o anjo de Deus descendo e veio, fechou a arca. Umumarayika ari kumwe n'abandi bajya mu ishyamba bazana inyamaswa zijya ku murongo ntizongera kuryana. Os anjos foram nas florestas, começaram a chamar os animais, vieram entrar na arca e não dormiram mais. Ariko kubera ko abantu bari barabaye inyamaswa ntago bamenye ko Imana yabuze abantu irimo kwifatira inyamaswa. Mas como as pessoas já estavam a se comportar como animais, eles não souberam que Deus só está chamando os animais para entrar na arca. Inyamaswa zinjiye rero mu nkuge abantu baratangara bayoberwa ibyo ari byo. Os animais entraram na arca, as pessoas ficaram aí admirando e não sabiam o que está acontecendo. Nubu Imana irimo irazana abantu umuntu yabonaga bari inyamaswa Imana irimo irabazana mu nzu yayo. Nem agora pessoas que parecem lúcidas estão a observar, enquanto pessoas que parecem nada, Deus está lhes conduzindo para a sua casa para serem salvos. Umujura araza ukavuga utize nkuriya azabamarira iki kwaje mu bintu byo gusenga uriya azabiba azabamara nyamara akinjira. Quando um ladrão vê, as pessoas começam a dizer, mas aquele ladrão vai servir o que é ali mesmo, mas ele vai ser salvo. Umusambanyi araza barangiza bati iriya hene bazayigenza gute ariko ihene ikinjira abantu bareba. Quando vê uma prostituta, as pessoas começam a dizer, mas aquele cabrito também está a ir fazer o que é ali. Mas ele vê entrar. Umunyanda nini n'umuntu uryagagura ugira amahane umeze nk'ingurube araza barangiza batiriya ngurube izabamarira iki koko babonye ariko ikazi kinje. Uma pessoa que come de qualquer maneira, come tudo que aparece na sua frente, parece porco, mas esse porco vê, entra, as pessoas começam a dizer, mas aquele porco está a fazer o que na igreja? Umuntu wifitiye ikintu cyo kurandaga mu buzima umeze nk'akanyamasyo ujya kubona ukabona araje abantu bati nkuriya azabamarira iki azamarira Imana iki ariko akinjira mu nkuge. Uma pessoa muito lento na vida dele, você vai ver, começar a vir pouco a pouco, entra na igreja, as pessoas vão começar a zombar, mas aquele vai servir o que é ali. Mas ele vê, entra mesmo. Munu umunyamahane umunyamatiku uhora acecetse ahekenya amenyo w'umunyaburakari umeze nk'ingwe bajya kubona bakabona araje baturiya azabamarira iki ariko akinjira abantu bahagaze. Uma pessoa muito confuso, que se zanga de qualquer maneira, parece um leão. Ele entra, a pessoa começa a dizer, mas aquele ali também está a ir fazer o que é ali. Mas a pessoa vê e entra na igreja.
ubundi bagiye kubona babona marayika w'Imana aramanutse akinza urugi. Depois de sem menos esperar, eles viram o anjo de Deus, desceu e fechou a porta da arca. Ikirere cyatangiye guhinduka ari ubwa mbere babona ibintu ntibisanzwe. Depois começou a mudar a temperatura, uma coisa que eles nunca tinham visto. Nkuko turimo kubwiriza abantu babona ari ubwesikoro cyangwa turimo gupfusha igihe ubusa, hari igihe abantu bazamenya ko twari mukuri nkuko Nowa abantu babimenye inkugi ikinzwe. Assim como nós estamos a ensinar a pregar, as pessoas quando observam pensam que nós queremos extorquir, pensam que nós queremos matracar as pessoas, mas um dia eles vão saber enquanto a porta da arca já está fechada. Urugi rumaze gukingwa, abantu babonye ikijojoba cya mbere kije batangiye kwegera ku nkugi. Quando a porta foi fechada, começou a cair a primeira gota e as pessoas começaram a correr em direção à arca. Batangira gukomanga rero ku nkuge. Nowa ni twebwe ni kanaka wa wundi uzi wa wundi washyizeho rwa rubaho rwo hejuru narinje mfasha ninjire. As pessoas foram até a arca, começaram a bater a porta. Noé, sou eu que te ajudei a fazer isto quando você começou, eu lembra de mim, mas quero entrar. Ndi wa mugabo wajya gukunda kukuganiriza wa wundi wagufashije urimo gushyiramo icyumba cyo hejuru, nyamuneka nari nagiye gatariko ibintu hano hanze ni danje kingura ninjire. Outra pessoa chega, começa a dizer, sou eu, não é? Você lembra de mim? Te ajudei a construir lá em cima quando você estava a fazer o outro andar. Sou eu, abra, quero entrar porque as coisas aqui fora não estão fáceis. Abantu bagiye kubura ijuru ariko bafite ikintu bakoze ku nzu y'Imana. As pessoas vão perder o céu enquanto fizeram alguma coisa na casa de Deus. Nowa yababwiye amagambo ateye agahinda ku buryo bababaye, agahinda bari bafite hanze kariyongera. Noé falou palavras que fez com que a tristeza que eles tinham se aumentasse mais. Yababwije ukuri arababwira ati munyihanganire ntabwo ari nge wakinze. Ele falou a verdade, palavras muito duras. Não fui eu que fechei a porta. None ninde wari wakinze? Então quem foi que fechou a porta? Ni wa wundi wavuze mu gitabo cy'ibyahishuwe ko iyo akinguye nta ukinga kandi iyo akinze nta ukingura. É aquele que falou no livro de Apocalipse que quando ele abre ninguém fecha e quando fecha ninguém abre. Dukwiye kugira kwizera ko Yesu yakinguye nta ushobora gukinga. Nós devemos ter fé que quando Deus abre ninguém pode fechar. Yakinguye urugi rw'ivugabutumwa nta muntu ushobora kurukinga ngo yitambe. Se abrir a porta do evangelismo, ninguém pode ficar no meio para impedir. Iyo akinguye urugi rw'imibereho nubwo abantu bakuroga bakaroga iseta nta kintu bitanga. Se abrir as portas da sua vida, das bênçãos, você trabalhando mesmo, pessoas fazerem de tudo para te amaldiçoar, mas isso não vai resultar para nada. Iyo agukinguriye amarembo y'ijuru nta ushobora kukubuza ubugingo buhoraho. Se ele abrir as portas do céu para a sua salvação, então ninguém pode te impedir para você ter a vida eterna. Ariko vuba bidatinze agiye gutangira gukinga. Mas daqui a pouco ele vai começar a fechar a porta. Abantu barimo barashaka imibereho bamushyize ku ruhande, agiye gufunga irembo ry'imibereho. As pessoas estão a procurar a vida, deixando Deus de lado. Deus vai fechar a porta das bênçãos de sobreviver. Abantu barimo barapfusha ubusa imbabazi ze, agiye gufunga urugi rw'imbabazi. As pessoas não querem a perdão de Deus, ele vai fechar a porta da perdão. Abantu bararimbutse, Nowa arokokana n'ab'umuryango we kubwo kwizera. As pessoas foram destruídas, mas Noé foi salvo com a sua família por causa da fé. Ibi byakagombye kuba isomo y'uko Imana nta mikino igigira. Isso deveria ser uma lição para nós que Deus não brinca. Ariko abantu b'i Sodomu ntibigeze bafata iryo somo ngo barihe agaciro mu buzima bwabo. Mas as pessoas de Sodoma e Gomora, eles não se importaram com essa lição.
aba bantu bongeye bakora ibyaha nk'ibyo abo kwa Nowa bakoze, ndetse bo bagerekaho n'ibindi bishyashya. Essas pessoas de Sodoma e Gomorra fizeram pecados parecidos com o mundo antigo do tempo de Noé e aumentaram mais ainda. Bari baratwawe n'ibirori bahoraga mu minsi mikuru niyo Satani yabazubarijemo. Eles estavam distraídos por causa de fazer muitas festas e Satanás tampou seus olhos por causa de só querer festejar. Kwinezeza, kurya n'ubusinzi byari ibintu byerekana umuntu w'umusirimu ugezweho. Querer ser feliz, música, bebidas, são coisas que mostravam que alguém é da hora ou alguém é uma pessoa que entende as coisas. Ibikorwa by'urugomo byarongeye bibaho kandi gusuzugura Imana bibera ku karubanda. Os trabalhos de obras de Gusuzugura Imana byatangiye gukorerwa ku mugaragaro. Não respeitar a Deus começou a ser uma coisa muito normal para as pessoas. Umuntu wubaha Imana bamufataga nk'umuntu w'injiji uciriritse utagendana n'igihe kigezweho. Alguém que tentava obedecer a Deus era considerado como uma pessoa que não sabe nada, alguém que ficou para trás. Abantu bari barimo kurota ubukungu n'umunezero gusa. As pessoas sonhavam com a riqueza e festas e alegria sem fim. Umunsi umwe rero hari mu kabwibwi nimugoroba butangiye kwira, Imana yohereza abamarayika bayo ngo baze barebe ibintu birimo kubera i Sodoma. Numa tarde, enquanto estava a anoitecer, Deus enviou seus anjos para vir observar de perto o que estava acontecendo naquela cidade. Buriya nagira ngo nkubwire ngo umuntu mugendana ageraho akagira ibyo akwanduza. Eu queria te dizer que a pessoa que anda contigo pode demorar, mas um dia vai te contaminar algumas coisas. Aburahamu yari yaragendanye n'Imana. Abraão andou com Deus. Noneho Loti nawe agendana na Aburahamu. Ló andou com Abraão. Kugendana na Aburahamu, Loti yabyungukiyemo kwakira abashyitsi no kubinginga akabatahana. Umunsi umwe rero abakiriye asanga yakiriye abamarayika atabizi. Andar com Abraão, Ló aprendeu alguma coisa com ele. Então, um dia ele, por causa de ter caráter de Abraão, recebeu homens de visitas e eram anjos, mas ele não sabia. Ikintu gikomeye uyu munsi ukwiye kwitondera, niba ushaka kurokora ubuzima bwawe, itondere cyane umuntu mugendana. Uma coisa que você deve prestar atenção, se você quer salvar a sua vida, veja bem quem anda contigo. Muri icyo gihe abagabo n'abasore nta tandukaniro ryari rihari, kubera ubusambanyi ntiwamenyaga gutandukanya umusaza n'umusore ukiri mutoya. Nesse tempo, por causa da prostituição, você não conseguia separar pessoa grande ou criança, jovem ou adulto. Abatinganyi bari baramaze kwigarurira imitima y'abantu ku buryo umuntu utari uri muri icyo kintu yagaragaraga nk'injiji. Abatinganyi n'abagabo basambanya abandi bagabo. Os gays já estavam a viver naquela época sem desejar as mulheres, mas sim se desejando entre eles, homem com homem. Abamarayika b'Imana rero bamaze kubona yuko umujyi nta kintu kizima, gutekereza ko abantu nako kwanduye, nta muntu ushakisha Imana, bapanze ko aho hantu hagomba kurimbuka nk'uko kwa Nowa naho byagenze. Quando os anjos de Deus chegaram, analisaram, viu que naquela cidade não havia ninguém que valia a pena. Eles decidiram que aquela cidade tinha que ser destruído. Ubutumwa bw'abamarayika bwasabaga Loti rero kubwira umuryango we abantu bashobora guha agaciro iby'Imana, akababwira uko bagomba kurokoka kuko Sodomu yari igiye kurimbuka. A mensagem dos anjos dizia para Ló que ele tinha que se preparar com a sua família para sair naquela cidade, porque aquela cidade vai ser destruída.
Loti yaragerageje ariko birangira umugore we n'abana be bamunaniye kuko yashatse kubashyiramo iby'Imana ariko byararenze igihe. Ló tentou, mas não teve sucesso porque ele tentou falar coisas de Deus para seus filhos, para sua esposa, mas foi tarde demais. Hari igihe ibintu by'Imana birangara n'abana bagakura, umugore akabona ibintu byo gusenga ntacyo bivuze, ukazashaka ko basenga nabo barabihaze. Às vezes você pode se distrair fazendo outras coisas, os filhos crescem, a mulher habitua a viver sem ir à igreja ou orar. Quando já você quer colocar eles na linha ou ensinar essas coisas, eles já não se importam Hari igihe mais. abashyitsi baza rero ugashaka kwerekana ko urugo rwawe rusenga kandi rudaheruka gusenga, mugashyira ibiryo hariya, mugapfuka amaso ngo mugiye gusenga, mugiye murimo gusenga umwana akaba yatangiye kurya kuko ibintu byo gusenga ntibyari bisanzwe bibaho, ahubwo bizanye kuko wabonye abashyitsi. Às vezes você recebe visitas, você quer esconder que a vossa casa não ora, você coloca comida na mesa para fingir que vocês sempre oram, diz vamos orar. Quando começa a orar, as crianças já começaram a comer, porque isso é novidade para eles. Habituaram a comer mesmo sem orar. Hari igihe abashyitsi baza ugatangira ugaterura Bibiliya ukaririmba, umugore wawe akakwicira ijisho ati habaye iki noneho. Às vezes você, quando chega visitas, começa a dizer à criança, traz lá a Bíblia, traz lá o inário, vamos cantar e vamos orar. E a tua esposa, quando olha para ti, diz, o que aconteceu hoje? Ikibazo Loti yari afite rero ni ikihe? Kubwo gutura muri uwo mudugudu wari wuzuyemo gukiranirwa, kwizera kwe kwari kwaragabanutse. O problema que Ló tinha era qual? Por causa de viver nessa cidade muito pecaminosa, a fé dele já estava diminuído. Abantu benshi mwicaye hano mwatoranyije aho mujya gutura mukurikije amafaranga ava mu kazi, ntimwigeze mukurikiza icyo Imana izabakoresha aho mugiye. Muitas pessoas aqui escolheram aonde viver por causa do que eles querem tirar naquele lugar. Mas vocês não escolheram segundo o que Deus queria vos usar naqueles lugares. Niyo mpamvu muzisanga mutuye nabi ku bigendanye no kurokora imiryango yanyu n'abanyu. É por isso que vocês vão se encontrar nos lugares que não é muito fácil para você salvar a sua família e outras pessoas também. Igihe rero Loti abamarayika bamubwiraga hari buhungire, yatangiye kujya impaka. Quando os anjos falaram para Ló aonde eles deveriam se refugiar, ele começou a discutir. Amafaranga n'imvune Loti yari yaravunitse, umugore we niwe wabigaragazaga. Buriya abagore bagaragaza amafaranga niyo yaba adahari. A riqueza dele e tudo que ele trabalhou durante Mujye muitos munyumvira ko uyu anos. muntu abisemura neza nk'uko mbivuga. Durante muitos anos, as pessoas conseguiam ver através de Ló, através da mulher dele, porque as mulheres sempre são eles que demonstram que o homem tem dinheiro. Iyo utunze miliyoni imwe, umugore wawe atangira guhengeka urutugu nk'aho mufite miliyoni 10. Quando vocês somente têm 1 milhão, a sua esposa começa a andar com outro tipo de estilo. Parece que vocês têm 10 milhões. Kandi iyo utangiye gukora mutwuha bene wanyu bakennye ngo nabo babeho, ukagira utwukuramo ngo ushyire mu rusengero, uba ubona yakanuye avuga tugiye kwicwa n'inzara, tugiye kwicwa n'inzara. Quando você começa a querer tirar um pouco para ajudar a sua família, para trabalhar na obra, na igreja, você começa a ver a sua esposa com outra cara, dizer que depois de nós vamos morrer de fome. Urugo rwa Loti rero rufite ikibazo. Loti kwizera kwe kwacitse intege, umugore w'umutima nawe yawuziritse ku by'isi, abana babo bibereye mu minsi mikuru barimo baririra isi. Kubw'ibyo uru rugo marayika yashakaga uwakiza akamubura.
Nessa casa, na família de Ló, tinha problema sério. A fé de Ló se diminuiu. A mulher de Ló só se preocupava com as coisas, com o dinheiro. Os filhos só se preocupavam com as coisas mundanas, festas por aí. E quando os anjos chegaram, procuraram alguém para salvar, mas não estavam a achar. abamarayika beretse Loti aho Imana yapanze agomba gukirira. Os anjos de Deus já mostraram a Ló o plano da salvação dele, onde ele deveria se refugiar para se salvar. Loti yari yarubatse inzitwazo zubaka umusozi wo guhagararaho ashyigikira intege nke ze. Ló tinha muitas desculpas do tamanho de uma montanha que ele conseguia se defender mesmo no alto. Yatunze urutoki rero yerekana ko aho Imana ishaka ko ahungira atahagera, abwira Imana ati ndashaka guhungira hafi kandi hatandushya ku buryo nahagera mu buryo bworoshye. Então ele começou a dizer a Deus, apontou a dizer os anjos que não dava para ele no lugar assim. Ele apontou no outro lugar mais próximo e mais perto que não era difícil para ele chegar Mu lá. gihe yajyaga impaka n'abamarayika, abadayimoni nabo bari barimo kudanangira umugore we bwa nyuma. Enquanto ele estava a discutir com os anjos, os demônios já estavam a encerrar outros pensamentos na sua esposa. Amagambo mfite imbere yanjye mu gitabo kimfasha gusobanukirwa Bibiliya aravuga ngo iyo Loti ubwe acisha mu kuri agahungira ku musozi, nta jambo na rimwe avuze ry'urwitwazo, n'umugore we yajyaga gushobora gukira. O livro que eu tenho que me ajuda a compreender melhor a Bíblia diz que se Ló fosse uma pessoa que não discute, ouvir a voz de Deus e ir na montanha sem discutir e sem reclamar, a mulher dele também poderia se salvar. Kurandaga kwaca abagabo kugiye gutuma abagore bacu babura ijuru. Kurandaga kugenda gake mu by'Imana kwacu kugiye gutuma abagore bacu babura ijuru. A nossa forma de fazer as coisas devagar vai fazer com que as nossas esposas percam a vida eterna. Byarangiye rero abamarayika bagiye imbere bagerageza gutwara Loti n'umugore we n'abana, barababwira ati kureba inyuma mubireke, mwihute ntimutinde kandi muhungire kuri uriya musozi nibwo mukiza ubugingo bwanyu. Ariko babiciye amazi, umugore wa Loti ibi bintu byose ntabwo yabyumvaga. No fim, terminou que os anjos evacuaram eles muito rápido. Começaram a dizer, corram, nós já vamos destruir essa cidade. Fugiram, mas a mulher de Ló, até aquele momento, ela não estava a entender nada. Kubw'ibyo rero umuriro waramanutse utwika Sodomu. Muka Loti yari yavuye muri Sodomu, ariko ntago yigeze agera n'ubundi Sowari, yagwiyemo hagati, yahindutse inkingi y'umunyu agezemo hagati. E no fim o fogo desceu, começou a queimar aquela cidade. Eles fugiram, mas aconteceu que, apesar de que a mulher de Ló saiu naquela cidade, mas ela não conseguiu chegar até naquela montanha de Soar, ela morreu mesmo no caminho. Biragaragara rero ko nawe wakoze urugendo uva i Sodomu, uva muri bene wanyu no mu bintu byanyu, utangira urugendo. Ab'i Sodomu bazi kugeze kure, wageze i Sowari, ariko ab'i Sowari ntibakubona kuko wahindutse inkingi y'umunyu mo hagati. É visto que você também saiu na sua cidade, deixou a sua família em direção na montanha para você se salvar. As pessoas de Sodoma e Gomorra pensam que você já foi, mas você nem lá em Soar não chegou. Você morreu no caminho, se transformou numa estátua de sal. Nibikomeza gutya uzabura isi ubure n'ubugingo ugwemo hagati nka muka Loti. Se você continuar assim, então você vai perder a vida eterna, vai morrer no meio, assim como a mulher de Ló. Twerekeza ku musozo, ni iyihe nama Imana irimo kuduha muri uyu mugoroba? Nós queremos terminar, mas qual é o conselho que Deus nos dá nessa tarde? Mu gitabo mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya kabiri umurongo wa 4.
No segundo livro de Pedro, igice cya kabiri umurongo wa kane capítulo 2, versículo 4. haranditswe ngo kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha ahubwo ikabajugunya mu mworera ikababohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka, kandi ubwo itababariye isi ya kera ahubwo ikarokorana Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi 7 gusa, ubwo Imana yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure, kandi ubwo Imana yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodomu n'i Gomora iyitwitse ikayigira ivu ikayishyiraho kuba akabarore k'abazagenda batubaha Imana, ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha, kuko uwo mukiranutsi ubwo yabaga muri bo yibabarizaga umutima we ukiranuka iminsi yose, imirimo yabo y'ubugome yarebaga akumva. Nukugeza ku murongo wa 8. Ora, se Deus não poupou anjos de quanto pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou o abismo de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais de 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomora. Ordenou-as a ruínas completa, quando as posto como exemplo, e quantos venham a viver impiamente. Livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento, libertou daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iniquidades daquela cidade. Murakoze cyane. Ikintu kigaragara rero muri uyu mugoroba, yaba amateka yo kwa Nowa, yaba amateka yo mu gihe cya Loti, Bibiliya igihe Yesu yavugaga kugaruka kwe no kurimbuka kw'isi, yavuze ko iminsi yo kugaruka kwe izaba imeze nk'iminsi yo kwa Nowa n'iyo kwa Loti. O que nós podemos ver quando Jesus mencionou a sua segunda vinda, sendo no tempo de Noé ou no tempo de Ló, ele disse que a sua vinda será como no tempo de Noé ou no tempo de Ló. Igihe Yesu yavugaga muri Luka igice cya 17 umurongo wa 32, yavuze amagambo magufi aravuga ngo mwibuke muka Loti. Quando ele falou no livro de Lucas 17:7, ele diz: lembre-se da mulher de Ló. Mwibuke muka Loti. Lembre-se da mulher de Ló. Abantu mukunza amafaranga mwibuke muka Loti. Pessoas que estão a amar o dinheiro, lembre-se da mulher de Ló. Abantu mutabona umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana no gusenga mu miryango yanyu kandi mwarashakanye n'abantu basenga, mwibuke muka Loti. Pessoas que vivem nas famílias, não têm tempo de orar de manhã, enquanto se casaram, ambos cristãos, lembre-se da mulher de Ló. Abantu mutabona umwanya wo gusengera abana banyu, mwibuke muka Loti. Pessoas que não têm tempo para orar para seus filhos, lembre-se da mulher de Ló. Abantu babonye muka Loti ahaguruka ari kumwe n'abamarayika baravuze bati naba nawe arakize. As pessoas que viram Ló, a mulher de Ló se levantando, fugindo daquela cidade, disseram: vale a pena, ela vai se salvar. Ariko umuntu wishwe n'agahinda wa mbere ni Loti, kubona ageze ku musozi akahagera, yatangiye urugendo afite umugore, agera ku musozi nta mugore agifite. Mas a primeira pessoa que ficou com muita tristeza foi Ló, porque ele saiu na cidade de Sodoma e Gomora com sua família, mas quando chegou lá
já não tinha mais a sua esposa. kutabona umwanya w'Imana no gukunda iby'isi bigiye gutuma hari abantu tutazagerana ku musozi w'Imana. Não ter tempo de Deus, amando muito as coisas do mundo, vai fazer com que algumas pessoas não vão se achar na montanha de Deus. Ibanga ry'uyu mugoroba ni ugusaba Imana ntube umunyamubiri ahubwo ugahinduka umunyamwuka. O segredo dessa tarde é você orar a Deus para se tornar alguém espiritual, não alguém carnal. Inkuge yashushanyaga Yesu Kristo uyu munsi. A arca representa Jesus Cristo nos dias de hoje. Umusozi w'ubuhungiro washushanyaga Yesu Kristo uyu munsi. A montanha do refúgio também representa Jesus Cristo nos dias de hoje. Ibyo Nowa yakoraga ku nkuge ni nabyo natwe turimo gukora. Twacanye amatara hano, dutera intebe, turarika abantu. Ubu turimo turararika abantu kwinjira mu nkuge. O que Noé fazia naquela época é o que nós estamos a fazer aqui. Montamos as lâmpadas, agora estamos a convidar as pessoas para entrar na arca. Imana yohereje abamarayika babiri i Sodomu kugira ngo bige ikibazo cyaho bagifatire umwanzuro, babwiza abantu ubutumwa bwiza. Ngiki cyo turimo gukora muri uyu mugoroba hano. Deus enviou seus 2 anjos na cidade de Sodoma e Gomorra para que possam dizer os moradores daquela cidade que vai ser destruído. É isso que nós também estamos a fazer agora. Nk'uko Yohana yatunze urutoki Yesu akavuga ngo dore ntama y'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, niko natwe twatunze urutoki yuko kurimbuka kwegereje kandi gukira kuri muri Kristo Yesu. Assim como João Batista apontou para Jesus dizendo que ele é o Cordeiro que tira os pecados do mundo, é assim como nós estamos aqui. Turimo turatungira abantu urutoki ko Kristo Yesu ari ukiza. Apontando as pessoas de que apenas Jesus Cristo é que salva. Muri uyu mugoroba ndagukangurira gukiza ubuzima bwawe. Nessa tarde eu te chamo ou te desperto para você salvar a sua vida. Abamarayika b'Imana barimo baramanuka muri iki gihugu kugira ngo babwire abantu ko isi yenda kurimbuka. Os anjos de Deus estão a descer nesse país para informar as pessoas que o mundo vai ser destruído. Kandi inkuge y'Imana irimo irubakwa, irenda kuzura muri iki gihugu. A arca de Deus está sendo construído, está quase a ficar pronto nesse país. Birababaje ko hari abantu batangiye bubaka iyi nkuge ariko bamaze gucika intege, ariko Imana izizanira abandi bantu bajye mu mwanya wabo. É muito difícil você observando pessoas que começaram há muito tempo construindo essa arca, mas agora já não se preocupam mais, mas fique tranquilo que Deus vai achar outras pessoas para entrar na arca. Ndagusaba cyane rero ngusaba Imana ikugenderere kugira ngo urokore ubuzima bwawe n'ubwabawe, kandi uzagere ku musozi amateka y'isi tuzabe turi kumwe. Nibyo mwifuriza mu izina rya Yesu. Eu te peço muito nesta tarde para você pensar sobre a sua vida, entregar a sua vida a Jesus, para que no fim dessa jornada você possa se salvar, você se encontrar na montanha do refúgio do Senhor. É a minha oração nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Amen. Muri uyu mugoroba haramutse hari umuntu wifuza kwiyegurira Imana yatambuka. Tugiye gusubiramo igice cy'indirimbo twatangiriyeho, indirimbo y'169 wa muragwa we mbese kuhunikira. Abari ku buhanga bw'ibyuma badufashe kugira ngo tuyisubiremo. Se há alguém que precisa se entregar a Deus nessa tarde, vamos convidar essa pessoa para levantar, vir se entregar para receber uma oração. Enquanto nós cantamos a música que nós iniciamos, que diz: por que você está a adormecer? Niba hari umuntu ushaka kwihana muri uyu mugoroba, akaba ashaka kwegurira Imana ubuzima bwe, akaba ashaka isengesho ridasanzwe, akaba ashaka ubuzima bwe kubushyira mu biganza by'Imana, uwo nguwo atambuke dusenge niba hari. Se há alguém que quer se entregar a Deus, que quer colocar a sua vida nas mãos de Deus,
Se há alguém que quer se arrepender nessa tarde, pedimos para que possa se levantar, para que possa se aproximar aqui à frente e vamos orar juntos. niba hari umuntu wifuza gufatanya nanjye gusenga muri uyu mugoroba, haguruka uze uyegurire Imana. Se você deseja fazer uma oração junto comigo nessa tarde, levanta, venha aqui à frente para orarmos. Reka nsabe n'abizera bahaguruke turirimba igice cya gatatu n'icya kane cy'iyi ndirimbo. Eu vou pedir à congregação para se colocar em pé e vamos cantar. Iby'isi biguhenda, reba ubwiza bwayo burashira, nshingo y'Imana. Haramutse hari umuntu wifuza gufatanya natwe gusenga, atambuke dusenge. Se há alguém que deseja fazer essa oração conosco, pode dar passos para aqui à frente. Vamos orar juntos. Ugira imitima ibiri, bamasunga batagutungura. Mane gumugisha, uranesheje Mane gumugisha. Amen. Ese hari undi waba asigaye mbere yuko dusenga? Será que há mais alguém que quer se aproximar antes de começarmos a orar? Uyu ni umugisha udasanzwe muri uyu mugoroba. uma Imana bênção yakinguye urugi ngo ubishaka yinjire. Deus abriu as portas para quem quiser entrar. Deus te abençoe no serviço. Urugi uyu munsi A rurakinguye. porta hoje está aberta. Deus Urugi abençoe. rw'imbabazi rurakinguye, A ushobora porta da kwinjira. graça está aberta, você pode entrar. Amahirwe Imana itanga ntabwo ahoraho. A oportunidade que Deus dá não existe para sempre. Wumva arushye ku mutima yifuza kuruhuka, Se você está cansado do seu coração e deseja Yesu descansar, agufiteho umugambi muri uyu mugoroba. Jesus tem plano para ti nessa tarde. Mu ijuru hari Imana ifite icyo ishaka gukora ku buzima. No céu existe Deus que quer fazer algo na sua vida. Tugiye gusenga rero, aya ni amahirwe yawe wayakoresha ukaba. Hoje vamos orar, mas essa aqui é a sua oportunidade. Você pode usar agora. Ntugwabizwe n'iby'isi biguhenda. Não se preocupe com coisas do mundo porque te enganam. Ubwiza bwabyo burashira. A beleza do mundo vai acabar. Gerageza ucingoye umwanzi yakubohesha. Tenta você fugir ou arrebentar as cordas que o inimigo usou para te amarrar. Venha. Munyemerere dusenge. Se você já aceitar, vamos Witeka orar. Mana nziza, izina ryawe rihabwe Senhor, icyubahiro. nosso bom Deus, seu nome seja louvado. Tugushimiye ko ari wowe ukinga, ntihagire ukingura, ariko iyo ukinguye ntawe ukinga. Agradecemos porque o Senhor abre e ninguém fecha, mas também quando fecha, ninguém abre. Binyuze mu ijambo ryawe tugize umugisha, dukingura urugi rwo kwinjira mu bwami bwawe. Através da sua palavra tivemos bênção, a porta da sua graça se abriu para nós. Kandi ubu butumwa batabuha agaciro bazakingiranirwa hanze y'inkuge. E essa mensagem que não valoriza vai ficar fora da arca. Abo mu gihe cya Nowa barimbuwe n'amazi, ariko isi y'uyu munsi itegereje umuriro uzayitwika. Pessoas do tempo de Noé foram destruídos com águas, mas o mundo de hoje vai ser destruído com fogo. Ariko abakiriye umuriro w'ijambo ryawe, ntacyo umuriro w'urubanza w'iteka uzagira icyo Mas batwara. aqueles que aceitam receber a sua palavra, esse fogo que consome não vai lhes atingir. Mpagararanye n'abana bawe baje bagusanga baguhungiyeho, kuko basanze muri bo nta kintu kizima gihari, bahunze umujinya wenda gutera. Paramos aqui com seus filhos que se acharam enquanto não são dignos diante de ti, estão a fugir das coisas que vão acontecer no futuro. Itorero ryawe rigereranywa n'umugore, urigira inama ko ritakwiye kumera nka Mukaroti. A sua igreja é comparada como uma mulher e o Senhor nos aconselhou para não ser como a mulher de Ló. Ngaho rero tanga imbabazi ku bwoko bwawe, utanga imbabazi kuri aba bana be batambutse baje bagusanga. Senhor, dá perdão à sua igreja, perdoa esses teus filhos que estão aqui se entregaram diante de ti. Abana bawe batambutse baza imbere, ugira ikintu ubakorera,
kugira ngo uyu mugoroba batazawibagirwa kandi iri jambo ryawe ribe imbarutso ituma binjira mu nkuge yawe kubwo gufashwa nawe. Que seus filhos que se entregaram aqui à frente possam ter bênçãos e que essa decisão possa ser começo para que eles possam continuar a estudar a sua palavra. Ntago twifuza gukira, ariko abo twashakanye n'abana bacu basigaye i Sodomu ugira icyo dukorera kugira ngo tuzabagerane i Sowari. Não queremos se salvar sozinhos, porque também queremos as nossas famílias nos ajudem a se salvar até chegar na montanha de Soar. Umugisha umuntu wagize ibyo yigomwa kugira ngo aboneke ahangaha, umuzamusumbushe kuko uri Imana ifite ikikora mu buzima bwawe. Ajuda cada pessoa que conseguiu estar aqui hoje, que o Senhor possa recompensar, porque és tu que dá bênçãos. Kwihana kw'abana bawe bagushakaho ubuhungiro kuko ariho buhungiro nyakuri, kwakirwe n'ijuru tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. O arrependimento dos seus filhos quando se refugiaram para procurar o seu perdão, que a entrega deles possam ser importantes e chegar até diante de ti. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém.